Bom, virando a página, um outro tema agora, olha só. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, classificou a polêmica com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, como assunto encerrado. Salles deu a resposta após ser questionado pelo jornal Estado de São Paulo sobre o apoio dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, a Ramos. Na última sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente chamou o titular da Secretaria de Governo de Maria Fofoca. Em meio à polêmica, o presidente da Câmara saiu em defesa de Ramos. Abro aspas. O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Fecho aspas. De forma mais discreta, Alcolumbre também demonstrou apoio ao titular da Secretaria de Governo. Ele disse: não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro ministro. O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre o caso no final de semana, alfinetando Maia. Ele tuitou: tem gente que é expert em tentar destruir o governo. Que o digam as MPs caducadas. Liberdade estudantil, liberdade do futebol, Bolsa Família, regularização fundiária, balancete empresarial, anti-imposto sindical. Depois das trocas de farpas públicas, a orientação de encerrar a polêmica teria partido do próprio presidente Jair Bolsonaro. Nesta segunda, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, também falou sobre o tema. É aquela história, os ministros são o Estado-Maior do presidente. Se está havendo alguma, vamos dizer assim, alguma rusga entre membros do Estado-Maior, o comandante tem que intervir e dizer: minha gente, vamos baixar a bolinha aí, vamos se acalmar e vamos respeitar-se. Então, as declarações do vice-presidente Hamilton Mourão. Começa com você, Augusto. Olha, foi o que a gente comentou no dia em que se divulgou esse bate-boca, né? Certas coisas, essa roupa suja aí você lava em casa, discretamente e tal. Se você discute em público, se você entra nesse negócio de fofoca, discussões abertas, públicas, o que acontece? Você tem que retirar o que disse depois que todo mundo sabe, já registrou. É evidente que, claro, a página está virada, mas restam fissuras, tá? Ou fraturas. É sempre ruim fazer isso. E é evidente que o capitão do time só pode impedir esse bate-boca se ele souber a tempo, né, que as coisas estão ruins. O presidente não pode acompanhar tudo tão de perto. Né, e ele não foi consultado pelos envolvidos da briga. Eu sei ter uma ideia, né? Vou chamar de Maria Fofoca, outros não, vou dizer que ele é um irresponsável, tal. Sobra para quem? Para o governo. Desgasta o presidente da República, por isso que não deve existir. Diga, Ana. Mencionamos isso, né? Que roupa suja se lava em casa e criticamos, né, a troca aí, essa animosidade pública desnecessária. Eu acho que expõe algumas arestas do governo que, de repente, podem ser aparadas ali na privacidade do governo, mas eu acho que pior do que isso, Vitor, é que aí, quando alguma coisa assim desse nível vem a público, vem as formiguinhas doidas, né, pelo açúcar, como o Rodrigo Maia, por exemplo, doida para colocar ali fogo, a lenha na fogueira de um possível desentendimento entre ministros e dar a opinião dele e aparecer e estar nas manchetes mais uma vez. Então, os ministros aí do governo pensem não apenas, né, na exposição que uma briga pode ser resolvida internamente, mas também nesses outros políticos aí do Congresso que tenho certeza que estão sempre na torcida aí para que alguma coisa venha a público para jogar mais lenha na fogueira ainda do governo. E sobre o tweet do Eduardo Bolsonaro, eu vou ter que concordar, viu, Vitor? Tem muita coisa engavetada aí que, ao invés de estar o presidente da Câmara e do Senado, ao invés de estarem no Twitter aí colocando mais lenha em briguinha boba de governo, deveriam estar desengavetando essas medidas que a sociedade espera. Você, Fiuza? Eu acho que quem tinha que se desculpar era o ministro Ramos, né? Porque foi ele que levou a roupa suja para a calçada, né? Não foi? A não ser que ele desminta isso. Mas o que a gente entende foi ele que foi lá numa imprensa que ataca o governo de assim outro também, que está louca por uma rusga. Ele foi lá falar mal do ministro do Meio Ambiente. Foi o ministro Ramos que botou essa roupa suja na calçada, na rua. Então eu acho que quem tinha que se desculpar era ele, porque
O Salles, eu acho também que, né, passou do tom ali e tal, mas o problema é o seguinte: chega no momento que um articulador do governo está fazendo esse tipo de intriga, porque isso é intriga, né? Até prova em contrário, isso é uma intriga. Contra o ministro olhou e falou assim: bom, eu ia usar uma expressão aqui indevida, mas enfim, vão levar minha cabeça aqui, né? Como é que é? É uma intriga em público. Se o Bolsonaro não queria, o Bolsonaro deveria ter chegado junto no ministro Ramos, né? Que assunto é esse que aparece numa imprensa que quer que quer ver né, a ossada do governo aí exposta? Eu não sei, eu não consigo ver de outro jeito esse assunto. Eu acho que foi o Ramos que fez, que botou para fora. Tanto que quem foi fofoca mesmo, tanto que quem o socorreu, entre muitas aspas, foi o Rodrigo Maia, que é o maior fofoqueiro da República, né? O Rodrigo Maia é presidente da Câmara e o especialista em todos os assuntos da República. Ele se mete em todos os assuntos. Falar em destruição de governo, ele sabe tudo da matéria, doutor na matéria, porque fez isso no governo Temer e começou esse governo tentando desautorizar todo mundo. O Rodrigo Maia ia lá na Globo News e ficava dizendo que o Paulo Guedes não tem condição, que o Paulo Guedes é beligerante, que é para deixar de lado o Paulo Guedes. Procurem aí nos arquivos. Rodrigo Maia falando que o presidente não governa, que o presidente não trabalha, que vive no Twitter. Isso era o Rodrigo Maia falando de governo. E eu não estou nem falando aqui de governo Bolsonaro, estou falando de instituição, né? O Rodrigo Maia podia ver como é que atuava o Luiz Eduardo Magalhães na época do governo Fernando Henrique. Eles não eram do mesmo partido, mas não tinha essa fofocada, não tinha muito mais compostura. Então eu acho que nesse caso é isso. O Salles, ele é um alvo. O Salles, ele é um alvo até do Leonardo DiCaprio. Então não dá para o Salles olhar, que só se ele fosse masoquista, olhar, ver um ministro lá, articulador do governo, indo numa imprensa que bate todo dia no governo, dizer que fritar, como se diz, né, foi uma friturinha, todo mundo sabe o nome. Foi fritar o Salles, ele reagiu como homem ali, ele falou, bom, ou eu sou um rato, ou eu tenho que chamar esse cara para briga aqui, nessa arena onde ele colocou, né? Mas eu acho que o melhor desfecho é esse mesmo, todos baixarem a bolinha e cederem e pararem de ceder a esse tipo de tentação, né? De ficar flertando com A, flertando com B para ganhar espaço. A gente vê um pouco disso, Vitor, ali na articulação do Centrão, né? Articulador político querendo também botar, às vezes, o Paulo Guedes em segundo plano. Esses aí não dá. Aí não dá, né? Quer dizer, você vê, tudo bem, a articulação do Centrão, vamos lá, tá valendo, é o pragmatismo da política, tem que ser operacional e tal. Agora, um desses personagens, né, do Centrão brasileiro, querer passar à frente do Paulo Guedes, deixar o Paulo Guedes, deixa o Paulo Guedes ali e tal, eu sempre digo, dá a volta ao mundo com o Paulo Guedes. Vê para quem é que o mundo, os investidores do mundo, dariam o dinheiro. Se é para um cara desse do Centrão ou para o Paulo Guedes. Então, cada um com o seu chapéu.